Oi, meus amores. Vamos falar aqui sobre quem deve pagar a pensão. A pensão é paga por aquele genitor que não mora com a criança, porque aquele que mora, ele já contribui de forma in natura com as coisas que ele proporciona para o filho. Não existe essa história de que vai ser dividido 50% para cada genitor os gastos da criança, tá? Isso é uma lenda, é uma mentira que te contaram. Não existe isso. O que vai definir quem paga mais, né, quem vai gastar mais com a criança, são os rendimentos de cada um. Quem ganha mais, paga mais. É o princípio ali da proporcionalidade, que fala que os alimentos tem que analisar a capacidade financeira de quem paga, a necessidade de quem recebe e a proporcionalidade ali. Aquele que paga mais, aquele que ganha mais, vai pagar mais. Não existe isso de metade para cada um. E a gente sempre tem que levar em consideração aquele capital invisível da mulher que mora ali com os filhos, que deixa de fazer um mestrado, uma pós-graduação, que deixa de arrumar 2 empregos para ficar cuidando dos filhos, porque nós sabemos, filho é uma benção, amo, né? Mas nós sabemos que eles limitam o nosso tempo. Então, isso é um capital que a mulher está investindo, é um capital invisível que é o tempo dela, que é valioso, né? Não é que o filho está atrapalhando, não tem nada disso. Mas você tá dando o seu tempo ali, e aquele seu tempo ele poderia estar sendo usado para ganhar dinheiro, por exemplo. Então, esse tempo tem que ser considerado também como um capital que a mulher investe. Então, gente, não existe isso de metade para cada um. Nem se os dois ganharem o mesmo tanto, vai ter isso de metade para cada um. Aquele genitor que mora com a criança, ele já tem aquele custo dele in natura e com o capital invisível dele. Então, não existe isso de metade para cada um, tá, meu povo? Eles adoram falar isso, que na guarda compartilhada é metade de cada um. E não tem nada disso. Cada um vai pagar de acordo com a sua possibilidade. E aí chega muita pergunta lá pra mim no Insta, mas quanto é a pensão? Qual é o valor da pensão? E a resposta é: depende. Depende da necessidade e da capacidade financeira. Existe uma média no judiciário, na verdade é um teto que a gente vê, assim, um máximo que a gente vê sendo aplicado, que é 33% dos rendimentos desse genitor. Mas isso não é uma regra, isso é uma prática que mas a gente, ao mesmo tempo, a gente vê menos, vê 10%, 11%, né? O teto que nós vemos é esse valor de 33%. Isso acontece normalmente quando o homem tem um filho só, que paga pensão só para aquele filho, aí é comum a gente ver esse filho ficar com 33% dos rendimentos. Mas isso não é a regra, assim, não tem uma coisa estabelecida em lei. Não existe isso. Tudo vai depender daquilo que você comprovar, da necessidade do seu filho, a capacidade financeira dele e a necessidade do seu filho. Por exemplo, em regra, o valor dos alimentos não podem ser muito diferente entre os irmãos, né? Entre irmão de uma mãe e de outra. Só que se você comprovar, por exemplo, que o seu filho tem uma necessidade especial, que demanda mais recursos, essa é uma justificativa para você conseguir um valor a mais. E nesse caso, é possível até passar desses 33% que a gente vê normalmente. A análise vai ser sempre caso a caso, mas a gente vê na prática uma média entre 15% e 33% dos rendimentos desse genitor. O que é muito importante, sempre isso, né, com certeza seu advogado, sua advogada vai fazer, mas sempre pedir que seja descontado na folha de pagamento quando ele for CLT. E sempre pedir também que seja descontado de todos os rendimentos, de 13º, tudo, participação nos lucros, porque isso depois faz muita diferença em tudo, né? O advogado pode pedir lá para que que ensinem sobre todos os rendimentos, mas colocar detalhadamente bônus, qualquer tipo de coisa, rescisão. Por quê? Por que é importante pedir da rescisão? Porque depois que ele fica desempregado, ele vai falar que não tem como pagar a pensão e não vai pagar nada. Pelo menos se você, seu filho ganhar em cima dessa rescisão, você tem um fôlego ali. Mas, o fato dele estar desempregado não quer dizer que ele não vai ter que pagar a pensão, tá, minha gente? É bem comum na sentença de alimentos ter o valor lá 30%, 33% dos rendimentos, 20%. E em caso de desemprego, um valor X, né? Sempre tem que pedir para colocar isso também em caso de desemprego. Porque o fato dele estar desempregado não autoriza ele deixar de pagar a pensão, né? Se por acaso em cima dos rendimentos, realmente ele não vai estar recebendo, ele não vai ter da onde tirar ali, descontar a pensão da folha de pagamento. Mas ele mesmo desempregado, ele tem a obrigação de pagar, porque a mãe, se tiver desempregada, ela dá um jeito, não dá? A gente se vira. Então, eles também têm que ter essa obrigação. O fato de estar desempregado não quer dizer que ele não vai pagar nada,
né? A mesma coisa acontece quando você tem aquele genitor que está desempregado. Ah, não vou pedir alimentos porque ele não tem emprego. Não, meninas, vamos botar esses princesas para trabalhar e correr atrás do prejuízo, porque né, não é fácil a gente, né, cuidar sozinha, cuidar afetivamente, financeiramente, tudo sozinha, não é fácil. Então, o fato dele estar desempregado não quer dizer que não vai ter pagamento de pensão, tá, meus amores? Até a próxima aula. Beijos!